menos punção, mais segurança e mais qualidade. O PIC chegou para revolucionar. E hoje nós falaremos a respeito deste procedimento com as nossas enfermeiras, a Camila e a Letícia. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada, Mari. Eu queria primeiramente que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho como que foi a formação de vocês. Bom, meu nome é Letícia, eu tenho 26 anos. Eu me vi imersa aí no universo da saúde no meu 3º ano do ensino médio, quando eu comecei a trabalhar como jovem aprendiz num hospital em Ribeirão Preto. E percebi que era isso que eu queria fazer da minha vida, né? Então, procurei aí uma graduação de enfermagem, onde eu comecei na USP em 2017. 2017. E fiz 4 anos de graduação. Me formei em abril de 2021, no meio aí da pandemia do Covid. Mais pro final já, né, da pandemia. E hoje tô atuando na área, atuo na UTI pediátrica e neonatal, de um hospital aqui em Ribeirão também. Vão fazer 4 anos. Meu nome é Camila, tenho 25 anos. Eu formei na USP também, então a gente estava na mesma sala, né, 2017 a 2021. Formamos no final aí da pandemia. Sou enfermeira do mesmo hospital que a Letícia trabalha e agora eu tô como coordenadora da UTI pediátrica e neonatal. Muito bem. E vocês, na experiência de vocês têm bastante a função do PIC, né? Então, eu queria que vocês explicassem pra gente, primeiro, o que é o PIC? Bom, o PIC, ele é um catéter de inserção periférica, mas que ele vai ficar localizado de forma central. Então, ele vai ficar posicionado, né, na porção distal aí da veia cava superior. Não chega a ser uma punção lá dentro do coração, que às vezes é uma dúvida que a gente escuta bastante. Mas é um acesso, então, que a gente vai puncionar de forma periférica, mas ele vai ficar posicionado central. E é muito utilizado, principalmente para terapias, assim, de longa duração. Então, é um catéter. Muitas vezes, na maioria das vezes, de silicone, né? Sim. Tem calibres diferentes, pode ser um calibre 1.9, que é um mais fino, como pode ser um calibre 5, que é um calibre um pouco maior. Então, vai depender aí de qual catéter que a gente vai escolher para aquele paciente, né? E qual que todo paciente pode ser puncionado? Pode ter o PIC? Pode ser puncionado com fazer esse procedimento? A gente tem algumas exceções, né? Então, malformação congênita ali, ou, por exemplo, uma fístula arteriovenosa no membro, então aí tem que selecionar o outro membro para ser puncionado. Mas sim, pode ser qualquer paciente dentro dessas exceções aí que... Grandes cirurgias também, como mastectomias, que às vezes envolvem o esvaziamento axilar, né? A gente tira os linfonodos ali da região da axila, podem também dificultar essa passagem. Então, acaba sendo uma limitação. Mas dentro da indicação, se o paciente ele está dentro da indicação para uso do catéter, pode ser puncionado. Então, a gente vai pensar aí nas indicações clínicas, né? Que tem a ver com... um paciente que vai precisar de um acesso a longa permanência, vai utilizar esse acesso para fazer uma antibiótico-terapia, um tratamento oncológico. Uma nutrição parenteral. Estando dentro dessas indicações, pode ser puncionado. A gente vai evitar a punção, às vezes, de prematuros extremos, né, abaixo aí de 28 semanas, mas é única e exclusivamente pensando nessa formação dele que ainda não se pôs aí por completo. Não que seja uma contraindicação absoluta, né? Acaba sendo uma limitação também. Então, uma limitação, não uma contraindicação absoluta. Não uma contraindicação, isso. Tá. E aí, em comparação, então, com os acessos venosos periféricos normais, com as punções, a vantagem do PIC você tem, assim, qual que é a vantagem realmente do PIC? É esse tratamento prolongado. Então, por exemplo, o paciente internou hoje. A gente consegue puncionar esse PIC programado e durante toda a internação manter o mesmo catéter. A gente não precisa ficar puncionando diversas vezes esse mesmo paciente, expondo ele a momentos de dor, de ansiedade. A gente consegue trazer um cuidado mais humanizado com uma punção só, um catéter só. Acaba que o acesso venoso periférico, ele também tem uma duração aí de 4 dias. Então, se aquele acesso já está permanecendo por mais
de 4 dias, a gente tem que retirar e puncionar um novo. Além, claro, de na área que a gente trabalha, que são as crianças, às vezes o acesso não dura 4 dias. Então, dá 2 dias, a gente já tem que repuncionar um novo. São pacientes mais agitados, né? Exatamente. Então, a gente vai ficar submetendo o paciente a várias funções do acesso periférico, sendo que ele está precisando de um acesso que dure durante o tratamento todo. Então, o PIC, ele vem como vantagem nesse ponto. Então, ele é mais humanizado, ele é uma técnica que a gente pode realizar beira-leito. Então, eu não preciso deslocar o paciente para um centro cirúrgico, nem nada do tipo. Ele vai ser realizado ali, naquele ambiente que, por mais que seja um ambiente hospitalar, não é a casa do paciente, ele já está em contato com aquela área ali, né? Com aquele quarto, com aquele leito. Então, ele acaba sendo mais humanizado. Fora que o PIC, ele vai ter um risco menor de infecção. Manuseado da forma correta, tendo a manutenção adequada, ele vai ser um catéter com menos chances de infecção. E em comparação com o catéter central, se você pensar que a gente vai puncionar PIC nas veias periféricas, e o central a gente utiliza as veias mais internas, como a jugular interna, a subclávia, o risco de pneumotórax ou alguma outra complicação é maior. Então, o PIC, ele vem também como uma vantagem nisso. Eu tenho menos risco durante o procedimento também para o paciente. E são locais de melhor mobilidade também, né? A gente opta por fossa, cubital, axilar. Então, são locais que o catéter fica posicionado de uma forma que o paciente tenha melhor mobilidade. Então, ele consegue se mover melhor mesmo nesse tempo de duração que ele tá ali na internação. Né? E vocês ouvem muito falar assim, vai pegar o PIC porque o paciente é de difícil acesso, ou então acaba deixando, na hora que você já puncionou todos os acessos necessários, aí que vai atrás de pedir para o enfermeiro puncionar o PIC. Isso ainda é uma prática constante? Infelizmente, sim. Acontece bastante ainda. É uma coisa cultural, né? Acho que em todos os ambientes hospitalares hoje, a equipe como um todo, né? Quando eu falo equipe multi, entender que o PIC, ele deve ser programado e pensado lá no início da internação desse paciente. No momento que internou, que tem o quadro, por que ele vai, quanto tempo ele vai ficar internado, decidiu qual que né? vai ser o tratamento. O antibiótico vai durar 14 dias, vai durar 20 dias. Então, já vamos pensar aí num PIC, né? Hoje, às vezes acontece muito ainda da gente o paciente já não tem mais veia aí que eles acionam, vamos estar fazendo a punção de um PIC. E acaba complicando e dificultando, né? Porque a gente limita as tentativas, vamos assim dizer, as veias mais calibrosas já foram puncionadas, então acaba dificultando bastante. A gente ainda tem muito isso, de deixar o PIC como uma segunda opção e acabar dificultando aí durante o procedimento. E vocês acham que isso, se o enfermeiro ele for habilitado em PIC, na hora da internação do paciente, ele já tendo essa visão, ele já esse procedimento ele é feito tanto o quanto antes? Com certeza. Sim. Porque o enfermeiro habilitado no PIC, né, ele já tem essa visão do quais são os benefícios, quais são as vantagens, em que momento que esse acesso vai ser realizado, deve ser realizado, e quais são as veias prioritárias. Então, quando o paciente interna, ele já entende que é um diagnóstico que pode ser que leve a uma internação mais prolongada, ele já começa a discutir com a equipe, vamos preservar essa veia, vamos já passar em plantão, às vezes não vai dar para fazer naquele momento de internação, né, por muitas vezes o paciente às vezes chega hemodinamicamente instável, não dá pra gente fazer nada ali naquela hora, mas já vamos deixar programado. Então, tem muitos hospitais hoje que até sinalizam de alguma forma, ou colocam placa, né, no leito, tal veia Pulseira. vai ser selecionada para passagem do PIC, então se precisar tentar algum acesso, alguma coisa, tentem outras, ou pulseira de identificação, então a gente tem como ser feito, tem como realizar isso, né, tem como ser conversado, e eu acho que o enfermeiro habilitado, ele já vem com essa visão, ele já tem uma ideia, né, essa internação aqui vai precisar, vamos discutir sobre isso, já vamos preservar essa veia, seja uma veia jugular, seja uma veia cefálica, uma axilar, né? Eu acho que, pelo menos falando assim por mim, por nós, desde que a gente fez o curso, essa visão já muda completamente, porque a gente já olha o paciente, a gente já conhece aquele quadro, então a gente já sabe que, vai precisar, daqui pra frente vai iniciar um tratamento que vai precisar desse catéter, já vamos preservar, ou já vamos programar para amanhã, e já iniciar esse tratamento.
E vocês acham assim, que da experiência que vocês têm, de quando vocês se formaram até hoje, com o passar do tempo, cada vez mais os enfermeiros eles já estão chegando com o curso, já estão sendo habilitados antes de começar a trabalhar no mercado de trabalho ou não? Isso é uma prática que o enfermeiro ele começa a trabalhar e depois ele procura essa habilitação? Grande parte da minha experiência hoje é dentro desse hospital que eu trabalho atualmente. E ali, pra mim, ainda os enfermeiros chegam muito... Eles já chegam interessados. Então, quando chegam pra começar com a gente, eles já falam, eu tenho interesse, eu quero procurar o PIC. Mas ainda vem somente com a graduação. A habilitação, a capacitação ali durante a graduação, ela é pouco usual, pelo menos na minha experiência, ainda. Uhum. Eu penso que talvez seria uma vantagem, né, para o enfermeiro ele já vir capacitado, então ele acabou a graduação, ele já faz a capacitação, a habilitação, se ele tem como que fala? Se ele tem a vontade, né, de seguir o interesse de seguir nessa área. Mas, às vezes, acontece dele nem saber se ele vai continuar no hospital. Aí, eu acho que por isso que muitos acabam desistindo de se capacitar antes. E o que eu vi bastante também nesse período que a gente tá nesse hospital, né, é muitas pessoas que são... assim, acabaram de se formar, elas nem conhecem o dispositivo. Então, a gente tem que estar fazendo esse processo. Eu acho que se a gente conseguisse de alguma forma que essas pessoas conhecessem esse material, conhecessem esse procedimento, eu acho que na hora que chegasse lá já ia ser uma coisa mais fácil, né? É porque a capacitação do PIC, ela não é simplesmente você aprender a passar, né? Ela tem toda uma carga teórica, então a gente vai falar sobre anatomia, a gente vai falar sobre as veias, a gente vai trabalhar sobre o manuseio desse dispositivo. Então, um enfermeiro que ele já vem para o hospital, apesar de ser o primeiro contato dele, mas ele já vem com esse conhecimento, é de grande valia para a forma que ele vai trabalhar, para o processo de trabalho dele e para a equipe também. Já é um diferencial, né? Então, assim, a princípio parece que a pessoa começa a trabalhar e vai se capacitar. Ela não se capacita para depois trabalhar. Isso. O que a gente mais vê é isso. Começa a trabalhar, tá ali imerso naquele ambiente hospitalar, às vezes de UTI, de enfermaria, percebe a necessidade, né? Conhece o dispositivo e aí vai procurar para se capacitar. Exatamente. E... em todos os procedimentos que vocês já fizeram, teve algum caso assim que foi bem desafiador? Fala assim, nossa, tentamos 1, 2 vezes e aí não conseguiu, teve que passar para um outro profissional. Olha, Mari, acontece bastante, principalmente na neonatal. Eu acho que para mim todos os casos de passagem de PIC na neonatal é muito desafiador. A gente tem casos, sim, que ele flui de uma forma muito natural, a punção, a inserção do catéter, acaba o procedimento em pouco tempo. Mas, em grande maioria, é muito desafiador, porque começa pela anatomia. É uma criança muito pequena, né? Um bebê, um prematuro, um RN. E a gente tem que achar a melhor posição para realizar a punção, num espaço muito pequeno, porque se você pensar um braço adulto, eu tenho um espaço, uma tela em branco grande, né, pra eu administrar. Agora, um bebê, não. Um RN, eu tenho um espaço muito pequeno, então eu tenho que manusear agulha, dispositivo, segurar, ajustar a posição de um RN. Então, pra mim, neonato é sempre muito desafiador. E assim, pensando que o neonato, ele tá geralmente dentro das incubadoras, né, então a gente tem que se movimentar ali num local muito restrito, né? Não é como num adulto que a gente faz uma cama, que a gente tem um espaço maior para se movimentar. Sim. A mobilidade do profissional também é importante. Isso. Né? Mas a gente tem um caso em específico que atuou as duas junto. A gente estava passando esse PIC em conjunto. E foi também num RN, né? Um recém-nascido na UTI. Ele estava estável, com necessidade desse acesso, porque já fazia algum tempo que ele vinha sem esse acesso, que ele perdeu esse dispositivo num plantão anterior, e um acesso periférico, e ele precisava de antibiótico terapia, era um caso de sepse grave, então no momento ele encontrava-se estável, mas para instabilizar bastava uma piscada. Uhum. E aí a gente entrou no procedimento.
era um prematuro extremo, então assim, a criança já era muito pequena, às vezes já não são aquelas coisas grandes que a gente vê no adulto, né, que é muito mais fácil de puncionar uma veia calibrosa do que um fiapinho que a gente fala, né, na pediatria, na neonatologia. Que até as jugulares parecem um capilar, às Parece vezes, um né? capilar, Então, nesse dia, a gente puncionou a jugular esquerda desse recém-nascido, com um catéter PIC 1.9 French, que a gente chama, que é uma unidade de medida, né? Um calibre bem pequenininho. Ele parece um fiozinho de cabelo de silicone, bem pequenininho. E durante o procedimento, esse bebê acabou instabilizando. Então, ele apresentou aí episódios de desaturação. E acaba exigindo da equipe, como um todo, muita calma, mas também muita destreza, porque a gente tá com o material todo estéril, aberto. A gente tá paramentado, né, com luva, com gorro, com a OPA. E a gente precisa manusear esse tipo de intercorrência durante o procedimento. Então, a gente teve que fazer uma pausa, o resto da equipe se mobilizou, ambusou o paciente. Quando a gente colocou ele estabilizado novamente, a gente deu continuidade e deu tudo certo. E assim, só pra acrescentar, ele estava estável, mas era um paciente crítico, era um paciente que estava entubado, um paciente que estava... já tinha uso de um dispositivo que é um catéter umbilical, que acabou perdendo esse acesso. Isso. Então, já era um paciente que já tinha sido submetido a um procedimento invasivo, estava sendo coletado exames todos os dias por conta da intubação, gasometria. Então, acaba que já vem puncionado, é um prematuro extremo. Tava com óxido nítrico, então quem aí é da área sabe como é que é. Tava estável. Tava estável, mas naquele jeito estável de Sabe, UTI. mas necessitando de muitos cuidados. Necessitando de muitos cuidados. Então, foi um procedimento bastante difícil, foi arriscado, mas que acabou valendo a pena, porque a criança precisava daquele acesso. O antibiótico foi iniciado imediatamente após a confirmação aí da posição, do bom posicionamento do catéter. E a criança sobreviveu, foi pra casa. A gente teve o prazer de ver isso acontecendo, né? Então, eu acho que a gente pode falar que é um dos mais difíceis, mas também foi um dos mais, assim, que a gente pode falar felizes, com história feliz no final. Com final feliz. com o final feliz. E falando assim um pouquinho do procedimento. No Brasil, quem que pode puncionar? São os Enfermeiros e médicos capacitados e habilitados, né? Hoje a gente tem a resolução 258 de 2001 do COFEN? Eu acho que os dois trazem resoluções pra gente disso, mas que falam que o profissional habilitado, seja enfermeiro ou médico, pode estar passando o catéter. A prática de inserção, ela deve acontecer em dupla, então o enfermeiro, ele tem que estar sendo auxiliado por outro enfermeiro ou por um médico na punção e inserção, propriamente dito. E a prática de organização do material, posicionamento, pode ser auxiliado por técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, o restante da equipe, né? Então, a punção em si, a inserção, médicos e enfermeiros capacitados e habilitados, hoje no Brasil. E para fazer essa capacitação, como que funciona? A pessoa, ela faz um curso? Isso. Ela faz um curso, né, que tem a parte teórica, então tem toda a parte de rede venosa, para entender desde os princípios ali dessa temática, e também tem a parte prática, que você precisa fazer simulação ali com os bonecos, né, com material, para fazer esse treinamento supervisionado por uma pessoa que já é habilitada, para depois passar essa habilitação. Hoje a condição do curso, para ele existir, é que ele tem que ter a carga teórica, mas também a carga prática. Então, a gente não pode habilitar um profissional para punção sem a parte prática. Então, ela vai ser realizada. Os cursos hoje, eles são apresentados da forma que a Camila descreveu, teórico-prático. E a parte teórica, ela é bastante recheada, porque a gente vem da faculdade, né, uma experiência nossa de enfermagem com um conhecimento muito generalista, assim. Então, a gente passa muito superficialmente pelas coisas, né? E o curso, ele vem específico no PIC, específico no catéter, nas legislações éticas que envolvem o catéter. Então, a gente vai falar especificamente sobre isso.
né? E aí o profissional, sabendo de tudo isso, ele vai para a prática e se habilita na punção e na inserção. E não só na punção e na inserção, né? Mas nos cuidados também do pós, curativo, como que vai fazer na manutenção, na manipulação, qual que é o tipo de seringa que vai utilizar, se tem algum cuidado pré e pós administrar as medicações. Isso. O que fazer nas intercorrências, isso. Na hora de alguma se obstruir, o que a gente faz para desobstruir, tudo isso a gente aprende no curso. Técnica de desobstrução, realmente, tem muitas coisas que a gente aprende no curso que são de extrema importância na hora da prática hospitalar, né, quando a gente está na assistência. E o curso de PIC, ele vai trazer isso. Então, a avaliação também do enfermeiro, a capacidade que o enfermeiro tem e que é autorizado pelo COREM de instituir protocolos, né, no serviço, então redigir protocolos de PIC se não tiver já instituído. Então tudo isso, esse processo de organização, de gestão, a dinâmica de discutir com a equipe a necessidade de um acesso ou não, isso também é autonomia do enfermeiro de fazer. Então tudo isso a gente conversa no PIC, a gente explica, no curso, né, a gente explica, a gente introduz isso tudo. E para vocês, assim, qual que é a maior dificuldade do enfermeiro na hora, assim, na hora que ele vê o procedimento em si? O que é a punção, separar o material, avaliar a criança, o procedimento em si? O que vocês acham que o enfermeiro tem mais segurança, que é o que eles mais têm necessidade de aprender? Bom, a dificuldade maior pro enfermeiro, eu acho que é a inserção. Não é nem a punção. Pelo menos para mim, por muitas vezes, a punção, ela flui de uma forma muito tranquila. Mas a inserção pode ser por anatomia ou pela forma que a gente posicionou o paciente, não foi posicionado, às vezes, da forma adequada, ou aquele paciente tem alguma diferença anatômica de outro, e aí o catéter não progride. E é nessa hora que, às vezes, tem um desespero, tira tudo, para tudo, não deu certo. Então, acho que o curso, ele é vantajoso nesse ponto também, né? Porque a gente aprende a ter calma, ter paciência, o que às vezes fazer nessas reposicionar. Situações. Exato. E isso também vem muito com a prática, né? Então, você é habilitado, você se coloca nessa prática hospitalar, quanto mais punções você vai realizando, mais prática você vai pegando, mais manejo para essas intercorrências. Então, hoje, para mim, a parte mais difícil é a inserção, não chega a ser nem a punção. Uhum. Porque a separação do material, ela acaba fluindo de uma forma muito tranquila. Se você sabe a teoria, o que você precisa para puncionar o acesso, a separação do material acaba sendo muito tranquila. Tem muito hospital hoje que coloca kits já programados para liberação, então você só solicita um kit do acesso. E já vem tudo pronto, separado para você. Aí você só tem que pedir o tamanho do catéter. O tamanho do catéter, o tamanho da luva, que é o que vai diferir aí de profissional para profissional. O tamanho do catéter é um ponto interessante também. Tem muito hospital com menos recurso que às vezes não tem um ultrassom, por exemplo. E o ultrassom, ele é muito importante na hora de determinar o calibre do catéter, né? Com o ultrassom, a gente consegue determinar, olha, essa veia, ela vai comportar um catéter de um calibre 2, um calibre 3, um calibre 5, 1.9, e aí acaba minimizando os riscos de trombo, por exemplo. Então, o uso do ultrassom também, às vezes, é uma limitação, mas um ponto importante, e que se o profissional ele não é habilitado para o uso do ultrassom, ele vai ter dificuldade. Ele não vai conseguir manusear esse ultrassom, né? Manipular, né? Fazer essa medida, né? Ele vai mais pelo padrão. Pelo que é da forma mais tradicional, né? No olhômetro ali, olhando qual que é o tamanho, a idade do paciente. A palpação, para ver qual que é o calibre mais aproximado que ele poderia utilizar naquela veia do catéter. E o enfermeiro, que trabalha, assim, que vocês conhecem, que não tem habilitação em PIC, qual é a maior dificuldade dele? Qual a maior dúvida que ele fala, assim, referente ao procedimento? Se eu tivesse essa capacitação... Bom, hoje a gente vê muito, assim, colegas que trabalham conosco, que têm muita vontade de aprender, né, a se habilitar para passar o PIC, mas que ainda não tiveram oportunidade para tal coisa. E aí, o que a gente escuta muito
ainda é a capacidade de escolher o calibre do acesso. Então, como vocês sabem que Como que esse escolhe? precisa ser desse tamanho, né? Que para essa criança ou para esse adulto precisa ser este catéter. E também identificar, por muitas vezes, porque a gente tem os PICs, por exemplo, o Power PIC, que ele se assemelha, ele tem duplo lumen, né? Então ele pode parecer muito com um catéter central. E às vezes a gente tem muito essa questão, mas é um PIC ou é um catéter central que a Essa criança tá dúvida, usando? né, que eles têm bastante. Porque o curativo acaba tampando um pouco, né, o dispositivo. E aí eles vêm, não, tá com central. Aí você fala, tá posicionado central, mas é um PIC, não um catéter venoso central. Tem diferença, né? Que é o que a gente já falou. A região de inserção, a forma de inserção, quais veias vão ser utilizadas são diferentes. Então a gente escuta bastante isso ainda, né? Outra dúvida, assim, muito presente é a questão de pode administrar hemoderivados? Hemocomponentes, né? Tipo, as pessoas não sabem se pode ou não, ficam na dúvida. Mas é muito fino. Mas será que vai dá? obstruir? O hemocomponente, ele, por muitas vezes, ele é viscoso, ele é oleoso. Então, a gente tem que ter cuidados na hora de administrar. É aquilo, né, Mari? Se o paciente precisa muito, às vezes, de uma plaqueta. A gente passou por uma situação parecida recentemente. Era uma criança que tinha um acesso, um PIC menos calibroso, era um PIC 3. Mas ele tava com 4.000 de plaqueta. Então, precisava daquela transfusão. Então, a gente vai fazer da forma que dá. Só tem aquele acesso, não foi possível outro acesso, vai ser realizado. Mas a gente corre um risco aí de obstrução, a gente corre um risco de perder esse dispositivo, mas a gente vai avaliar risco-benefício, né? Nessa situação, a gente vai avaliar risco-benefício do paciente, mas, idealmente, né, o catéter que pode passar os hemocomponentes é o de 4 frentes para cima. Então, a gente tem esse mínimo aí de calibre para poder estar passando os hemocomponentes. Principalmente se for concentrado de hemácia, né? Então, concentrado de hemácia acima de 4 frentes, senão a gente vai ter obstrução, às vezes o sangue nem corre, porque tem algumas transfusões que a gente adapta para a bomba acaba empurrando, mas tem outros que é pinça aberta ou pinça controlada, então a gente vai ter uma dificuldade aí para a gravidade empurrar, porque não passa, o concentrado de hemácia, ele é bastante viscoso, né, ele é grosso. E assim, só voltando um pouquinho, o paciente, né, a gente conversou aquela hora, quais são os pacientes que eles se beneficiam do procedimento. E a gente tem muito paciente que vai para casa com o dispositivo. Sim. E aí vocês veem nisso um mercado de trabalho, por exemplo, para o enfermeiro capacitado em fazer curativo, em avaliar, em fazer um trabalho lá domiciliar com esse paciente? Ou vocês acham que ainda isso não é necessário? Não, com certeza. Totalmente necessário. Eu acho que o diferencial, por exemplo, dos serviços de home care ou um enfermeiro autônomo mesmo que esteja atuando, ele ter essa capacitação e essa habilitação de como manusear, de como conduzir isso, ele vai ser totalmente diferencial para aquele paciente que está fazendo esse serviço de home care em casa, por exemplo. Então, a gente tem pacientes oncológicos, por exemplo, que às vezes precisam ir com esse catéter para casa e esse manuseio em casa ficaria muito mais humanizado e sendo realizado por um profissional que esteja capacitado e saiba o que está fazendo, ele vai ter só vantagem. A gente vai vir com um catéter sempre limpo, um catéter desobstruído, um catéter que não tem sinal flogístico na inserção, um curativo íntegro, não vai chegar aquele curativo todo solto, às vezes no hospital para fazer o procedimento e correr o risco de perder esse dispositivo. Então eu acho que hoje, por mais que a gente ainda escuta menos do que um enfermeiro para assistência hospitalar propriamente dito, é muito importante e tá aumentando, né? O espaço de trabalho para esse cenário, ele tá sendo ampliado cada vez mais. Como era antigamente, que não tinha tantos enfermeiros que faziam procedimentos com curativos, né, de lesões. Sim, que ou exatamente. O paciente tinha que ir para um postinho ou uma clínica, né? Hoje não, os enfermeiros eles vão em casa para poder realizar o tratamento. E aí pode muito bem esse mercado, né? Então, um hospital ter um enfermeiro contratado somente para poder fazer essa função, né? De visitar os pacientes, né? Para poder fazer esse acompanhamento e deixar esse dispositivo
próprio para ser utilizado novamente, né? Sim, muitos hospitais hoje já têm o que a gente chama de time de PIC, né? Que são profissionais só para parte de acesso, né? Só para parte de acesso vascular, enfim. Então, eles já são determinados que eles vão fazer esse tipo de atividade, que é puncionar o acesso, ou a manutenção desse acesso, as visitas beira-leito, ou então as visitas home care, né? Eu acho que o mercado está crescendo cada vez mais aí nesse cenário. Então, tem muitas oportunidades para profissionais no mercado. Sim, com certeza. Eu acho. E o PIC é um diferencial, né? Então, você chegar já com um currículo, eu tenho a capacitação, a habilitação no PIC, é um diferencial para todo profissional. Seja numa clínica de home care, seja numa no próprio empresa. hospital mesmo. Numa empresa de criação de materiais ou dispositivos, para desenvolver, às vezes, um hub diferente. Você ter noção e conhecimento sobre o catéter, sobre os diferentes tipos de catéter e o que pode ser feito para melhorar, isso com certeza é um diferencial. E no próprio hospital mesmo já é um diferencial quando você chega no hospital, na assistência. Você passa PIC? Que interessante. Então, já agrega na equipe e provavelmente já vão te dar novas oportunidades no hospital que você está entrando. Com certeza. E pensando nesse cenário de empreendedorismo, né, dessas empresas hoje que produzem material médico, você ter um enfermeiro ou um médico, enfim, capacitado e habilitado, traz uma visão também da assistência propriamente dita, né? Hoje as tecnologias no ambiente hospitalar, elas se desenvolvem baseado nas realidades que a gente vive, né? Então, eu acredito que um ultrassom, ele não seria portátil se não tivessem identificado a necessidade de fazer beira-leito. E assim você vai desenvolvendo outras tecnologias. Então, acho que você se capacitar e habilitar nunca vai ser demais, é sempre um diferencial. E assim, saindo do enfermeiro, indo para o técnico de enfermagem e para auxiliar que a gente também tem, né? Qual que é a diferença deles na função em comparação com o do enfermeiro? Que o enfermeiro vai fazer o procedimento, vai fazer a inserção como um todo, né? Retirada do PIC. O que o técnico pode fazer? O técnico é fundamental também desse cuidado, né? Eles são ali a principal ponta que a gente fala, no sentido de estar ali no cuidado constante com o paciente. Eles vão identificar, então, se tiver uma sujidade no curativo, eles vão ser a primeira pessoa a identificar isso. Então, é uma barreira para a gente, eles identificarem, comunicarem para o enfermeiro responsável, para a gente estar realizando essa troca o mais rápido possível, para a gente evitar perca, para a gente evitar com que infeccione aquele local. Pensando lá atrás, né, no procedimento propriamente dito, o técnico de enfermagem, ele vai auxiliar a gente na captação desses materiais, no posicionamento do paciente, porque, querendo ou não, ele tá ali no cuidado direto daquele paciente, então, ele vai ajudar a gente com o posicionar, com o segurar, com o abrir o material de forma estéril, né, ter todo esse cuidado, e aí vir pra manutenção, que é o que a Camila tá descrevendo, não só na identificação aí de sinal de infecção, né, hiperemia, ou uma secreção na inserção, alguma coisa do tipo, como a falha do curativo, se o curativo precisa ser trocado antes da hora ou não, como também a manutenção daquele acesso. Então, quem administra medicamento hoje na área hospitalar? É o técnico de enfermagem. O cuidado diário, então, né? O cuidado diário daquele dispositivo vai ser realizado por ele. Então, a administração da medicação, a salinização daquele acesso, a antisepsia dos hubs ou da conexão, a instalação de equipo, troca de oclusor, o flush com a seringa adequada. Então, o PIC, ele exige um cuidado com a pressão que a gente impõe, né, dentro dele. Então, o técnico de enfermagem, ele precisa ter ciência de que a seringa que ele vai usar é de 10 ou de 20. Seringas menores são uma pressão muito maior e o risco de rompimento é grande. Então, olha o cuidado que o técnico de enfermagem tem que ter. Ele é essencial aí na manutenção desse dispositivo, né? E aí, voltando então pro enfermeiro responsável por essa equipe, a importância dele ser capacitado e treinar a sua equipe de técnicos para que eles saibam manipular o catéter, né? Porque se a gente não conhece o dispositivo, a gente tem um risco muito grande de romper o catéter, como a Letícia falou, ou obstruir.
Então, é muito necessária essa capacitação aí dos técnicos também, né? E a comunicação da equipe, né? Que nem você falou, não sei se é um central, se é um PIC, aí acaba fazendo uma diluição numa seringa menor, ainda mais que é pediatria, né? Que o volume é menor, aí vai pegar uma seringa de 10 para fazer 1 ml de medicação. Sim, tem que estar tudo muito alinhado. O técnico, ele é muito importante nesse cenário. E a gente tem que estar sempre em comunicação. Então, a manutenção do catéter, por mais que é também responsabilidade do enfermeiro avaliar sinais flogísticos, avaliar se tá tendo edema na região que escolheu, né, pra inserir o catéter, às vezes essa medicação tá extravasando de alguma forma. Então, por mais que o enfermeiro tenha os cuidados que ele precisa realizar, o técnico de enfermagem também é extremamente importante nessa manutenção. Até na hora, por exemplo, de dar banho, né, na criança. Sim, com de fazer certeza. toda a proteção ali do PIC para não ficar molhando. Exatamente. Então, se a criança tá fazem. consciente, se a criança vai no banheiro sozinha também. Sozinha não, porque ela vai sempre acompanhada, né? Mas se é uma criança que tá deambulando e ela pode ir no banheiro, tem que ter todo um preparo, né? Com certeza. Todo Se a preparo da criança equipe. for descer da cama pro sofanete, por exemplo, ela vai precisar de ajuda e o técnico tem que auxiliar nisso. Por quê? Um catéter central hoje, ele é suturado, né? Então, é dado ponto para ele ficar fixado. Um Power Pick hoje também pode ser suturado ou usar dispositivos de fixação que a gente chama de Statilock, que a gente acopla o adesivo na pele, encaixa o pique numa caixinha e fecha. Então, ele fica seguro. Mas o pique, o mais tradicional, ele não tem espaço para sutura nem nada. Então, um puxão que às vezes a criança pode dar de forma inapropriada ou o próprio adulto, brusco. ele pode ser tracionado esse acesso. Então, essa mobilidade, essa locomoção da criança ou do paciente, ela é muito importante e o técnico de enfermagem vai ajudar a gente nisso. Nessa parte de supervisão, de auxílio, né, ao paciente. Hoje, na nossa prática, na minha prática diária, eu converso muito com eles, porque às vezes já é o dia de troca do curativo, por exemplo, já deu 7 dias que aquele filme transparente tá no catéter, a gente tem que trocar. E aí ele me pergunta, a gente vai dar o banho, precisa ter muito cuidado para não molhar, ou você vai trocar o curativo hoje? E aí a gente fala, não, esse curativo vai ser realizado a troca. Então acaba que aquele cuidado todo para não espirrar água no curativo, ele não precisa ser excessivo, como seria num outro dia, porque a gente já vai realizar a troca. Então a gente tem que estar sempre conversando, em comunicação. E para vocês, então, assim, o que significa ser habilitado em PIC? Um diferencial. Autonomia. Eu sinto que hoje eu sou uma enfermeira com muito mais autonomia, com muito mais capacidade de discussão clínica, com muito mais uma visão crítica, habilidade de manuseio, de punção, porque eu sou habilitada no PIC. Eu acho que é um diferencial mesmo. A gente não depende exclusivamente de um médico ou de um cirurgião, por exemplo, para estar realizando o procedimento. A fluidez no trabalho, ela vai acontecer de uma forma muito mais tranquila, porque você vai se organizar para estar realizando aquele procedimento, não vai estar dependendo e se organizando com outros profissionais para que isso aconteça. A punção e a inserção propriamente dita, né? Porque durante o procedimento a gente precisa de outros profissionais. Mas eu acho que pra mim a habilitação em PIC é autonomia, é um diferencial. É um diferencial mesmo. Como eu já tinha falado antes, a partir do momento que você faz o curso, você tem uma visão diferente dos pacientes, da necessidade que eles têm, da capacidade que eles vão ter de melhorar a qualidade e assistência deles com essa habilitação que você pode estar realizando ali. Eu acho que é isso. Não é da época de vocês, mas assim, eu vim de uma época em que todo o cuidado era muito centrado no profissional médico, né? Então, hoje a gente já está conseguindo ter um pouco mais de espaço e a gente está unindo as forças, né? Então, as profissões, elas estão se unindo em benefício do paciente. E eu lembro que o paciente não tinha acesso, né? Então a gente tentava o acesso periférico e não conseguia e tinha que chamar um profissional para pegar o acesso central, né? Ou então, quando começou a introduzir o PIC no mercado, aí a gente necessitava da prescrição de um médico que teria que ter a prescrição formal do médico para poder
funcionar o PIC no paciente, né? E hoje, graças a Deus, assim, isso já, com o desenvolvimento, as habilidades, o reconhecimento da profissão, isso já está caindo por terra, né? Então, assim, a gente vê o quanto que está sendo valiosa a função do enfermeiro dentro, né? Mostrando tudo que o enfermeiro pode fazer dentro do hospital, né? Com certeza. Eu acho que é isso. Hoje, a equipe multi, ela tá sendo muito mais valorizada, né? Do que lá atrás. Então, a gente se coloca numa posição de igual importância. Com o médico, com o técnico, com o físio. Então, assim, a gente se iguala dentro do ambiente hospitalar. E uma capacitação como essa nos coloca ainda mais em pé de igualdade, eu diria. Porque a gente tem total autonomia para prescrever, para realizar a punção, para discutir aquele caso clínico, para entender qual medicação que pode passar ou não, para barrar alguma coisa que tá, alguma irregularidade que tá acontecendo, né? Então, às vezes, uma medicação foi prescrita, por exemplo, uma expansão, grande volume e grande pressão. Às vezes, esse catéter não vai comportar. Então, a gente tem total autonomia para barrar isso de acontecer também. Eu acho que é de extrema importância hoje. Eu acho que também gera confiança, né? Mostrar que você é capacitado, que você entende desse assunto, você acaba gerando confiança da sua equipe, multi, assim, falando, dos médicos, dos técnicos. Isso, porque a gente trabalha num ambiente de UTI, né? Então, essa confiança, ela é de extrema importância para a fluidez do trabalho, para a forma como tudo vai ser organizado. E quando a gente chega recém-formado na unidade, a gente ainda tem muito receio e a gente sente isso também do resto da equipe. Então, quando você vem, você fala, não, eu sou habilitado, eu tenho essa capacitação, você é visto com outros olhos. Bom, se ela tem capacitação, é habilitada, então ela entende do que ela tá falando. E é um total diferencial, né? A gente ganha respeito mesmo. É ruim falar isso, mas é bom ao mesmo tempo, porque é um cenário que a gente não deveria ter que se provar sempre para adquirir um respeito, mas em contrapartida, a gente prova ser habilitado e capacitado e conquista o respeito da equipe toda, igual a Camila falou. Espaço. E não só da equipe, mas também dos acompanhantes. Então, num cenário de pediatria, a gente tem pais acompanhando o tempo todo. E quando a gente vai falar do procedimento que vai ser realizado, a primeira coisa que é perguntado é, mas você que vai passar? E aí você poder falar, não, sou eu que passo, enfermeiro habilitado, eu tenho habilitação, eu tenho total capacidade para estar realizando o procedimento. Então, você passa uma segurança para aquele acompanhante, né? E assim, legal. Eu vou até colocar outra situação que a gente já passou muito, eu e a Letícia, né? Dos pais que estão ali com a gente, querer que, não, eu quero que você ou a Letícia passe, porque a gente tem uma confiança em vocês. E vocês já tiveram algum caso de algum pai que se recusou no primeiro momento, que depois vocês, com muito sacrifício, conseguiram convencer? A gente já teve casos assim, de inclusive a criança precisar muito de um acesso, e já ser discutido isso, vamos já pensar num PIC, vamos já programar um PIC para logo. E aí o pai frear essa discussão. Então a gente acaba tendo que funcionar um periférico, no dia seguinte voltar com a discussão e insistir na explicação, né? Esse caso específico que eu tô pensando agora, a gente teve que conversar por 3 vezes com os pais para explicar o procedimento e garantir o benefício que isso traria para a criança. Aí foi autorizada a passagem do catéter. Então, a gente ainda tem bastante resistência também. E a importância também da equipe multi nessa discussão com os pais, nessa explicação, porque às vezes não basta só o enfermeiro ir lá e explicar. A gente precisa também do médico e reforçar esses benefícios. Às vezes até o técnico reforçar, o outro paciente também utilizou de uma forma mais simples, para ver se o familiar entende essa necessidade, essa importância e o benefício que pode trazer o PIC. Mas eu acho que eu pensei até no mesmo caso que você, que a gente explicou.
Aí a pessoa não autorizou, no outro dia a gente explicou de novo, não autorizou, aí acho que eles conversaram entre si por telefone, o pai e a mãe, e aí a mãe falou, não, pode ser, mas tem que ser uma de vocês, porque eu já sinto confiança em vocês. Porque foi a gente que abordou o assunto, que explicou como seria. Então, tem muito disso também. O profissional que ele se põe à disposição e explica muito naturalmente o que ele tá fazendo, o conteúdo que ele sabe, que ele tem a teoria, a prática, tudo ali inserido. O familiar, ele vai sentindo confiança. E principalmente se você tiver paciência de explicar, né? Então, a gente se pôs ali à disposição, não explicou uma vez, explicou várias vezes do que se tratava. Acho que hoje, quando a gente fala, não, a gente vai passar um PIC, assusta muito ainda. Eu sinto muito isso. Vou passar um PIC. O que é PIC? Né? Eles assustam muito. O que Mas é? Mas no coração? Precisa cortar? Precisa fazer? Então muita gente ainda hoje não entende, não sabe do que é, o que se trata. E aí explicar esse procedimento acaba ajudando nessa rede de confiança, né? Para realizar o procedimento da forma mais segura e mais tranquila pro paciente. Porque tudo isso, toda essa discussão em volta dele, ele também gera uma ansiedade, né? Sim. Gera um nervosismo, um medo. A própria internação já gera isso, né? Com Eles certeza. não querer estar lá, ficar internado, e aí já vem mais com procedimento invasivo, né? Então, no nosso caso aqui pensando, são crianças, né? Então é uma preocupação do familiar. Mas é meu filho, mas ele é criança, mas ele não entende. Então tem uma preocupação a mais, eu acho. E às vezes a gente vê muito também as crianças maiores, por exemplo, de 10 anos, 13 anos, que vão precisar desse procedimento, estão ouvindo a gente ali conversar em torno dele, sobre o procedimento, e começa a questionar, mas o que é isso? O que é isso? O que vai me cortar? Porque ela tá pegando fragmentos da conversa, né? Então, essa conversa também é mais lúdica, mais diluída pra criança, explicar da melhor forma que conseguir, também é muito importante. E a gente só consegue isso tendo conhecimento teórico, tendo conhecimento embasado já, sabe? Você já sabe o que você tá fazendo. Então, você só vai conseguir explicar pra uma criança de uma forma mais tranquila se você tiver esse conhecimento todo enraizado, né? E a partir do momento que a gente explicou pro pai e a gente tem o apoio desses pais, se torna mais fácil explicar pras crianças, né? Sim. Porque eles ajudam nessa explicação. É verdade. Tá certo. Meninas, então, eu quero agradecer a participação de vocês. Tirou várias dúvidas minhas e eu espero que tenha tirado também das pessoas que vão assistir esse episódio. Desde o momento da hora da formação, a participação da enfermeira, a participação das outras pessoas, né, dos outros profissionais, o técnico de enfermagem, do médico capacitado, também habilitado, né, da importância do médico também ser habilitado na punção, né. Então, quero agradecer a participação de vocês. Obrigada, Tá bom? Mari, Obrigada, Mari. A pela gente que oportunidade. Tá. Então, finalizamos mais um episódio no podcast, abordamos o tema do PIC, um conteúdo muito importante na formação do enfermeiro, que ele precisa ser cada vez mais habilitado e ter conhecimento a respeito desse assunto. E se você tem alguma dúvida, queira enviar mensagens para a gente, estamos à disposição, retiraremos todas as suas dúvidas e procure ser habilitado nessa função, procure ser habilitado na punção do PIC para você se destacar como enfermeiro. E até um próximo episódio.